Estabelecido e estabilizado que a tua presença no Parlamento é mais do que útil, não só para o Distrito de Setúbal, mas para todos nós, e Bragança, e tomara todos nós termos mais deputados Pacheco. Queria aqui voltar um bocadinho antes à questão da JS e ao facto como é importante que a JS seja mais divergente do partido e até um bocadinho mais ruidosa, talvez. Porque é que, então, havendo esta utilidade, porque é que não tem sido, pelo menos na minha ótica, tão participativa ou divergente ou ativa ou revolucionária quanto seria desejável, a JS relativamente ao partido, na oposição e enquanto governação, e se calhar em particular durante a governação? Porque é que não tem sido mais? Discordarás ou não, se o quiseres, é uma leitura minha. Em que medida é que isto tem ou não efeito no facto de, recentemente, e sempre que ouvimos falar de Jota, não necessariamente essa, mas de Jotas, a maior parte das notícias sobre Jotas são feitas a uma luz negativa. E será isso causado também por uma perspectiva, real ou não, de que as Jotas são conservadoras e estão conformadas para garantir que não há aqui um impedimento neste concreto e, como tal, não são tão disruptivas, tão desalinhadas, tão revolucionárias quanto expectável e quanto nós já tínhamos estabelecido que era útil. Muito bem. Eu acho... é porque essa questão tem duas partes, não é? Tem a ação da JS e depois uma visão da sociedade sobre as juventudes partidárias. Eu acho que a visão da sociedade sobre as juventudes partidárias é negativa, tal como ela é dos partidos políticos. Acho que é uma visão muito turpada daquilo que é a realidade. É uma visão até um pouco preguiçosa, no sentido em que é muito mais fácil dizer... É uma visão até já amplamente aceita na sociedade, que os partidos políticos são só meia dúzia de pessoas que andam lá a roubar e as juventudes partidárias são apenas os aprendizes. Aliás, acho que era o Miguel Sousa Tavares que tinha aquela expressão que as juventudes partidárias são as escolas de pequeno crime. É claramente alguém que nunca participou numa juventude partidária ou que nunca conheceu uma de perto, e é uma visão que eu acho que é totalmente injusta sobre as juventudes partidárias. Isto sobre a questão dos carreiristas, lá está, a juventude socialista. E respondendo primeiro a essa parte da questão, no caso da juventude socialista, a juventude socialista tem mais de 30 mil militantes, mas, por exemplo, neste caso, só 7 militantes da juventude socialista é que são deputados à Assembleia da República. E certamente que não estão até aqui na Assembleia da República só por serem militantes da juventude socialista. Portanto, eu acho que é uma visão turpada, falsa até, totalmente injusta, até por aquilo que tem sido o papel das juventudes partidárias na sociedade portuguesa. E, portanto, acho que é um papel que anda a par com a visão que existe dos partidos políticos, certamente culpa dos próprios partidos políticos e das próprias juventudes partidárias, às vezes, de não dialogarem da melhor forma com a sociedade, muitas vezes também no combate político, de se alvejarem, muitas vezes a si próprios, não é? na lógica do combate político, e isso os prejudicar na opinião pública, mas também por uma visão preguiçosa e um bocado que existe na sociedade portuguesa sobre o exercício da democracia, algum exercício até, alguns resquícios até do período de ditadura que vivemos, não é? Nós temos ainda poucos amantes da liberdade, não é? Como parafraseando muito mal o Mário Soares, não é? Mas que ele dizia isso. Isto respondendo à primeira parte, acho que é uma visão muito injusta. Sobre a ação da juventude socialista, eu não acho isso. Eu acho que a juventude socialista tem tido um papel muito importante na sociedade ao longo desde que nasceu. Porventura, às vezes é mais ou menos vocal, mas eu não acho que seja por isso que tem tido mais ou menos impacto. Por exemplo, certamente, quando o PS está na oposição, que a juventude socialista é mais vocal, diria, na praça pública, porque sente que é aí que consegue melhor transformar a realidade. Quando o Partido Socialista está no governo, certamente que a juventude socialista, e eu acho que a juventude socialista tem sido assim ao longo do tempo,
sido vocal dentro dos órgãos do Partido Socialista, porque sente, eu sei que não é só aí, não é? Muitas vezes nós temos que discordar também na praça pública do Partido Socialista, mas sente que há também aí um espaço político de ação para influenciar o exercício do poder. E, portanto, se calhar é menos vocal no exercício da sua opinião, mas eu não acho que tenha tido menos output daquilo que são as suas opiniões. Por exemplo, a Juventude Socialista, em todos os orçamentos de Estado, e falo agora da atual e da anterior legislatura, tem tido ganhos políticos que eu acho que são consideráveis e são concretos. Por exemplo, em relação àquilo que tem sido a diminuição, por exemplo, do valor das propinas de primeiro ciclo, em relação àquilo que tem sido o aumento de dotação do Porta 65 Jovem, em relação a uma transversalidade de assuntos que nós dizemos assim, bem, mas se calhar tem sido pouco vocal. Pois, mas eu acho que tem tido ganhos políticos muito concretos para apresentar nos últimos anos de melhoria das condições de vida dos jovens. Portanto, eu acho que esse sentimento, essa opinião é injusta. Reconheço uma coisa, que é, se ele existe, se calhar é porque nós não temos conseguido comunicar esses ganhos políticos que temos tido e que devem ser imputados diretamente à ação da Juventude Socialista, não só dentro do grupo parlamentar, fazia-vos aqui um elencar daquilo que têm sido os ganhos da Juventude Socialista dentro do grupo parlamentar do Partido Socialista, mas também dentro do Partido Socialista no geral. Pacheco, a última Comissão Nacional contou com a apresentação de uma candidatura de um colega teu, um deputado, Miguel Costa Matos, candidato a secretário-geral da JTS. No que antevês que seja JTS nos próximos 2 anos, tendo em conta esta provável e possível nova liderança? Bem, eu acho que foi uma boa notícia. Eu conheço o Miguel Matos já há alguns anos. Eu não sei se aparecerá outro candidato à liderança da Juventude Socialista. Acho que isso poderia ser positivo, mas também não acho que isso seja decisivo para um melhor ou pior mandato nos próximos 2 anos da Juventude Socialista. Acho que é bom o debate político, mas ele muitas vezes, nós termos mais do que um candidato ou não, isso não se traduz necessariamente em ganho em termos de debate político. Acho que era muito importante que o próximo Congresso da Juventude Socialista discutisse a fundo, refletisse a fundo naquilo que foram estes últimos 2 anos, este último mandato, mas também aquilo que tem sido a ação da Juventude Socialista e aquilo que é, obviamente, a forma como a Juventude Socialista se deve projetar naquilo que resta da legislatura e também naquilo que queremos ainda de ganhos políticos que o Partido Socialista traga para o país. Acho que isso é muito importante. Sobre o Miguel em concreto, bem, ainda não apareceu nenhum outro candidato, eu já não vou poder votar no próximo Congresso da Juventude Socialista, portanto, o Miguel não contará com o meu voto. Certamente, eu não sei se aparecerão outros candidatos, mas provavelmente ele contaria sempre com o meu voto por uma questão essencial. Por 2 questões essenciais. Eu acredito naquilo que são as ideias progressistas do Miguel e acredito também noutra coisa, que é na capacidade de trabalho do Miguel. Daquilo que eu conheço, ele tem uma capacidade de trabalho absolutamente invejável. É alguém que pode liderar uma nova geração de quadros dentro da Juventude Socialista e que serão mais tarde, certamente, quadros do Partido Socialista. E quando eu falava da capacidade de trabalho, acho que isso é muito importante porque num partido político ou numa juventude partidária é muito importante o debate ideológico, mas acho eu ainda mais importante que nós consigamos materializar esse debate ideológico em ganhos políticos concretos. Isso dá muito trabalho. Eu acho que o Miguel tem essa resistência, essa juventude, essa garra, vontade de fazer esse percurso e de trazer ganhos para a Juventude Socialista e para o Partido Socialista. Ou seja, ajudar a transformar, e até lembrando um slogan do Pedro Alves, transformar à esquerda, não é? Seja o Partido Socialista, seja a nossa sociedade. Eu acho que o Miguel vai ter
certamente essa capacidade. Agora, só aqui um parênteses, os líderes não se fazem, quer dizer, obviamente que os líderes são importantes para conduzir a estrutura, mas eu acho que ele tem desde logo um desafio muito grande, que é garantir que a estrutura globalmente evolui nos próximos anos. Porque nós somos uma estrutura também muito com presença em todo o país, não só a nível nacional, mas também a nível local. Por exemplo, algo que eu acho que vai ser decisivo neste próximo mandato de 2 anos, que a Juventude Socialista vai ter, são, por exemplo, as eleições autárquicas. E as eleições autárquicas são muito importantes porque são, muitas vezes, o primeiro sítio onde um jovem pode fazer política. Pode, certamente para muitos é onde poderão votar, mas é muitas vezes onde podem fazer política, nas assembleias de freguesia, nas assembleias municipais, até nas câmaras municipais, e portanto é onde a maioria dos jovens, até que gostam de fazer política, de exercer o poder, têm contacto com esse exercício pela primeira vez. Experiência formativa. De certa forma, sim. De certa forma, é uma experiência formativa e não só, é o exercício de cidadania na sua plenitude. Portanto, nós muitas vezes falamos de política nacional, mas também esquecemos a política local. Eu acho que, eu digo isto muitas vezes, as eleições autárquicas são as eleições, na minha opinião, mais importantes para a Juventude Socialista e, portanto, acho que o Miguel também terá esse desafio, não é, de garantir que uma estrutura, não só... A verdade é que a Juventude Socialista nos últimos meses, certamente por causa também da situação de pandemia que vivemos, tem tido uma ação política se calhar um pouco mais reduzida daquilo que era o seu normal. Miguel vai ter que ultrapassar aqui este período de alguma paragem e manter aquilo que é a ação da JS, ou pelo menos aquilo que era o normal da ação política da JS, mesmo também a nível local.